paz de Jesus, vamos ficar em pé, vamos orar, pedir a Deus que nos direcione nessa noite de adoração, de louvor a Ele. Pai querido e amado, então na Tua presença gloriosa, para dedicar nossas vidas em louvor nesse instante, em adoração ao Teu Santo Nome. Vem agora, Pai, sobre a Tua igreja, sobre cada pessoa que está diante do Senhor, contrito, com o coração quebrantado para Te engrandecer e Te exaltar. Fala ao nosso coração nessa noite, Pai querido, e venha acolher os nossos pedidos nesta hora, Pai querido. Sonda cada vida agora e manifesta o Seu poder, a Sua glória sobre o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos nessa noite falar um pouco sobre as raízes do cristão. Vamos meditar. Eu queria convidar você a ler o texto do Salmo, capítulo 1. Salmo escrito de Davi, versículos de 1 a 4. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. As raízes do cristão. A Bíblia utiliza muitas figuras de linguagem, especialmente as metáforas, para expressar princípios espirituais. Um exemplo é a comparação entre o justo e a árvore. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. E em muitos outros textos, a árvore é usada como ilustração em relação à igreja. Oséias 14, 5 e 7, Jeremias 17, 7, Provérbios 12, 3 e 12, 2 Reis 19, 30, Jó 18, 16, Isaías 27, 6, Romanos 11, 16, vários textos citam a árvore como um exemplo para nós, como servo de Deus. Eu quero destacar algumas árvores só para fundamentar a questão da raiz. Eu quero usar o cedro do Líbano. Ele disse no Salmo 92, versículo 14: o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. O cedro é uma das árvores mais imponentes
E interessante que é o símbolo da força e eternidade, inclusive. E nos primeiros anos de vida alcança apenas 5 centímetros de altura, mas já possui 1,5 metro de raiz. Perceba que a razão da sua imponência está na raiz. Quem poderá arrancar tal planta? Mesmo jovem, ela se mostra firme. Seu crescimento é interior, não é exterior, é interior. Depois cresce 20 centímetros por ano, chegando a 40 metros de altura. É um processo lento, sem pressa, sem precipitação, mas depois que é concluído, ninguém pode detê-lo. Só a partir dos 40 anos é que o cedro produz semente, mas pode viver centenas de anos. Interessante que o cedro não depende da chuva, como as outras sementes, outras plantas, outras árvores, pois suas raízes são profundas e busca água diretamente nos lençóis freáticos. Não depende da água da chuva, não depende da água externa para sobreviver e para se desenvolver. E nos tempos bíblicos, sua madeira era usada para construir casas, palácios, templos, cofres, embarcações. E o cedro tem uma beleza, ele tem um perfume e tem uma força. Resiste a desafios na água e no vento e é, portanto, muito confiável. E o salmista utiliza aqui a expressão: o justo é como o cedro do Líbano. Que comparação, que metáfora. Com isso podemos ver aqui, irmãos, a ideia de que Deus espera de nós. Quando o salmista compara, através dessa expressão, o justo com o cedro do Líbano, ele está, em linhas gerais, dizendo o que é que Deus espera do seu povo, da sua igreja. É natural que sejamos, meus irmãos, pela graça do Senhor, fortes e firmes, confiáveis, e que apresentemos a beleza de uma vida interior, aprofundada na palavra de Deus, na fé. E o que nós podemos aprender a partir dessa comparação é que a nossa vida cristã, ela não depende das coisas exteriores. E esse é o princípio que queremos abordar aqui, com a questão da raiz do cristão. E interessante que a nossa relação com Deus, ela é de natureza de profundidade, a partir da nossa espiritualidade. E nós vamos observar alguns salmos que Davi ele utiliza para fundamentar essa ideia de uma relação com Deus de profundidade. No Salmo 91, versículo 7, ele diz: cairão 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não cairemos, porque temos raízes profundas. Ele está falando aqui em um contexto de batalha, em um contexto de luta, no contexto que você está enfrentando as forças externas, as forças do inimigo contra a sua vida. E o interessante é que as raízes,
conseguimos ver, e esse é o detalhe importante, a invisibilidade da raiz. Quando a semente germina, ocorre um crescimento para cima. O tronco, galho, folha, flores e frutos e outros para baixo. E é interessante que a raiz ela sempre vai se aprofundar. E aqui a ideia é que nós não podemos ter apenas uma vida exterior com Deus. Uma vida de aparência, uma vida superficial, uma vida de faz de conta. A ideia é exatamente essa, a comparação do justo e do ímpio. O ímpio vive de aparência, vive das coisas exteriores. O ímpio, ele tem facilidade de fazer o teatro, a representação. E muitas vezes enfatizamos aqui que a árvore produz o fruto, mas nos esquecemos das raízes. E nas mais variadas situações, mais variados aspectos da nossa vida, valorizamos mais do que é aparente e menosprezamos o que está no profundo, no escondido. Foi por isso que Deus disse ao profeta, quando foi ungir o rei de Israel, quando Jessé apresentou os seus filhos, e o primeiro que ele apresentou foram os mais velhos e mais fortes, altos, loiros, com os olhos azuis, de uma apresentação, de uma aparência, e ele logo disse: vai ser você, vai ser escolhido. E aí Jessé não tem mais ninguém não, tem outro, chamou o outro também, treinado na batalha, depois chamou o outro, depois chamou o outro, e Deus dizia para ele: ainda não é esse, chama o outro, chamou todos, e ele perguntou: tem mais algum? Tem Davizinho, que está lá no campo, apacentando o rebanho, manda chamar ele. E quando ele bateu os olhos em Davi, mandou ele se ajoelhar e derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. E Deus respondeu para ele, o profeta: Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Meus amados irmãos, aqui nós podemos ver que o fruto é muito importante, mas a sua falta pode indicar um problema na raiz. A falta de fruto de uma árvore, a falta de fruto de uma árvore pode estar dizendo para nós que existe algum problema na raiz. Estamos muito preocupados meus irmãos, com as aparências, com aquilo que pode ser visto e admirado pelos homens. Entretanto, as nossas raízes são valores e práticas vistas apenas por Deus. Então, fazendo essa comparação, o ímpio, ele quer que o homem veja. E é interessante você avaliar
essa questão porque Deus, Ele observa o que está na raiz. O que está abaixo da superfície e precisam ser cultivadas com atenção e cuidado. Se não for assim, nós corremos o risco de cair, pois o peso exterior não terá sustentação no interior. Eu acredito que esse seja o maior problema das pessoas, é que o peso exterior é o que acontece na nossa visão, o que acontece no que nós estamos vendo no exterior. O que nossos olhos, os irmãos sabem que os olhos são portas de entradas para o nosso interior, para a nossa alma, de muita coisa ruim desta vida. Os olhos são porta de entrada, os ouvidos são porta de entrada. E muitas vezes o que sustenta muitas vidas são o que está entrando do mundo exterior, pela visão e pelo ouvido. E esse é o ponto principal da falta de estrutura diante dos desafios da nossa vida, diante dos nossos problemas, diante das nossas provações, diante das nossas tribulações. E interessante que o ímpio valoriza muito o exterior. Nós não podemos valorizar muito o que nós estamos vendo pelos olhos carnais. Por isso que entra o elemento da fé como uma definição de que a fé é a prova das coisas que não se veem, mas do que se espera em Deus. Então a fé transcende o que nós estamos vendo, que a vista está nos mostrando. Então o cristão não pode viver por vista, ele tem que viver por fé. E a fé é o nosso maior patrimônio. E a fé tem a ver com o interior, com o que está dentro de nós, com as nossas raízes em Deus, com as nossas raízes na palavra. Com a comparação de Davi com o cedro do Líbano. E Jesus disse, quando encontrou ali, ele chegou e encontrou um cenário em que os fariseus valorizavam muito as orações, os jejuns, as esmolas realizadas em público. Jesus observou muito bem isso, que eles davam uma ênfase muito grande nesse procedimento exterior. E ele exorta os discípulos acerca disso. Vocês estão vendo isso aí? Os discípulos, porém, foram ensinados a fazer tudo isso de maneira muito discreta e às vezes até secreta. E às vezes secreta de modo que só Deus pudesse vê-los fazendo. Se você ler Mateus 6, de 1 a 6, 16 e 18, você vai perceber isso, Jesus ensinando. E uma vida de dedicação, de intimidade com Deus, é a primeira forma de você criar, cultivar, desenvolver raízes espirituais na sua vida cristã. As orações em público são validadas, importantes,
podem também ser falsas. Pode ser falsas. Mas quem ora sozinho no seu quarto, provavelmente o fará com sinceridade de coração. É por isso que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore a Deus. Ao Jesus ensinar isso, ele estava mostrando para os discípulos que ele queria sinceridade no diálogo, na conversa com Deus. E essa sinceridade que ia trazer respostas às suas orações, e não as orações em públicos. O que você faz em secreto demonstra o tipo do seu caráter, as suas virtudes. E é por isso que quando a Bíblia diz que você deve ficar na sua. Você não precisa colocar no holofote. Mas é interessante que nós estamos vivenciando uma geração que muitos querem apenas bênçãos visíveis. O que são bênçãos visíveis? São bênçãos materiais. E muitos não querem e não buscam virtudes, bênçãos espirituais, que é o que vai trazer firmeza na hora em que você perder todas as suas bênçãos materiais. O exterior, irmãos, é importante, mas o interior é imprescindível. O tronco, galhos, folhas, flores, frutos, se forem cortados, podem renascer a partir da raiz. E aqui eu quero chamar a sua atenção: se esta, porém, for arrancada e morrer, será o fim da árvore. Então, não podemos valorizar apenas o tronco, o galho, a folha, mas a raiz. Alimentar a raiz, cuidar da raiz, aprofundar a raiz. Os irmãos lembram aquela experiência de Jesus com os discípulos quando eles estavam caminhando há dias e ele encontra aquela árvore frondosa, cheia de folhas, e de longe deve ter muito fruto. Que decepção! Quando Jesus se aproxima daquela árvore, Jesus procura os frutos, só aparência. Uma árvore morta, sem fruto. O que é uma árvore morta, pastor? Eu vou dar um exemplo. Uma árvore de Natal. A árvore de Natal é uma coisa linda, encantadora, enfeitada, cheia de brilho. As pessoas ficam irradiadas pela beleza das árvores de Natal. Mas é uma árvore morta, que os seus frutos não existem. E fazendo a comparação aqui no texto, o cristão no Salmo 1, como ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo
tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não é uma árvore morta. Um cristão que não tem raiz, ele não dá fruto. Não tem raiz na palavra, raiz em Deus, não aprofunda suas raízes em Deus, não aprofunda a sua experiência com Deus, não busca mais a Deus, vive de superficialidade, uma vida superficial, uma vida genérica. E Jesus, ele passou 3 anos e meio combatendo o genérico, combatendo a aparência entre os fariseus. E meus amados irmãos, Jesus diz àquela árvore: então você seque, que você está ocupando o lugar de uma árvore que poderia produzir fruto. E aquela árvore secou, para mais ninguém ela enganar. O problema daquela árvore estava na raiz. Ela não estava produzindo porque a sua raiz estava danificada. Qualquer especialista nessa área é capaz de avaliar uma árvore que não dá fruto. A primeira coisa que ele vai fazer é o exame, o diagnóstico da raiz, e vai descobrir o problema e vai trabalhar, e aquela raiz vai reviver e vai produzir frutos. E esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Então, se as folhas, as flores, os galhos forem cortados, ele vai morrer. Mas se tiver raiz, tudo vai renascer. A ideia do Evangelho, a ideia da mensagem central de Jesus Cristo é gerar vida, é o renascimento. Eu falei pela manhã que a obediência gera vida. Tudo que Deus quer que a sua igreja faça, ela obedeça a Ele, para que Ele gere vida em nós. Meus amados irmãos, eu estava pensando sobre isso e eu perguntei quais são as nossas raízes. Será que o nosso cristianismo hoje se resume ao que fazemos no templo, por exemplo? Se for assim, nossas raízes estão comprometidas, ou talvez nem existam. Nem existem. Não existe raiz. Nossa vida cristã é superficial ou aprofundada, ou profunda em Deus. E o exterior depende do interior. Vários textos que você pode ler em casa com calma. Mateus 13, 5, 6, 20, 21. A falta de raiz leva à morte, conforme observamos nas palavras de Jesus em Lucas 8, 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Lucas 8, 13. Tem muito
cristão que é só cristão por um tempo, por uma semana, por um mês, por um ano, por 2 anos, por 3 anos. E alguns até por dias. Então, um cristão que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele precisa aprofundar suas raízes em Deus e na sua palavra, porque senão vai morrer. É o que a palavra de Deus diz aqui. Jesus dizendo na parábola do semeador: aquela semente caiu entre as pedras onde havia pouca terra, brotou rapidamente, mas por falta de raízes morreu sob o calor do sol. E Jesus disse que tais pessoas creem por algum tempo, são crentes provisórios. Nós estamos vivendo a geração de cristãos provisórios. Hoje podemos ver que existem muitos evangélicos em todos os segmentos da sociedade. O evangelho hoje não é mais conhecido como grupos de fanáticos. Não. O evangelho hoje, todo mundo praticamente é evangélico. Todo mundo tem uma aparência de evangelho. É uma árvore de Natal. Mas quando é apertado sobre a sua fé, na hora da aprovação, percebemos que ele não tem vida em Deus, não tem raízes. Este é o caso daqueles que às vezes ficam por algum tempo e depois desaparecem. E o texto de Lucas nos mostra que há 2 momentos na caminhada com Cristo: o momento da alegria e o momento da tribulação. Pela manhã eu falei sobre as 3 fases da vida do cristão: o deserto, o vale e o monte. E eu quero destacar aqui a alegria e a tribulação. Precisamos ter consciência disso, devemos conhecer tal possibilidade, pois o conhecimento também é um tipo de raiz que nos manterá de pé. Aqueles que esperam apenas momentos de alegria se decepcionam com o Evangelho e o abandonam. E muitos têm feito isso. Na hora da tribulação, abandonam. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da crise, não chega junto. E essa é uma demonstração de que só quer ficar com a parte da alegria, a parte das bênçãos. E isso é uma demonstração de falta de raiz. A Bíblia diz que o dia da tentação e tribulação traz teste para a raiz do servo de Deus. E é nessa hora que manifestamos o que somos intimamente. E o vento e a tempestade nos atingirão inevitavelmente. Então veremos o que existe em nós abaixo da superfície. Você vê os relatos bíblicos, aquela experiência de Jesus e os discípulos no barco, ali em que os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo na proa, e de repente veio uma grande tempestade, e quase que o barco ia a pique, ia afundar. Por que Deus permitiu aquela tempestade, aquela sacudida dos discípulos?
para saber exatamente isso. Onde estava a firmeza, a fé e que nível de raiz estavam os seus discípulos? A Bíblia diz que a primeira estação mais favorável para as plantas é a primavera. Contudo, não há como impedir que venha o inverno. O inverno vai vir, quer a planta queira, quer a árvore queira, quer não queira. O inverno vai vir, vai chegar. E a planta precisa estar preparada para enfrentar o inverno. Interessante que o hemisfério norte, onde a estação fria é muito rigorosa, as árvores perdem toda a sua beleza no período da geada e da neve. Eu fui a São Joaquim, no Rio Grande do Sul, e eu vi as maçaneiras, os pés de maçã, sequíssimos. Sequíssimos. Não tinha nada verde. Aquele pomar imenso. Você olha assim. O que pode? Na época apropriada, aquelas árvores se transformam em um verdadeiro pomar de beleza verde colorido, porque a sua estrutura é para esse tempo de sequidão e também o tempo de geada. E é interessante, meus irmãos, a gente analisar a dinâmica da natureza com a dinâmica da vida do cristão. E ao pensar aqui, não tem folhas, não tem flores e nem tem frutos. Uma maçanheira, um pé de maçã, né? Macieira. Muito bem. Não tem folhas, não tem flores, não tem fruto. Mas na estação própria brota o fruto, as flores e toda a beleza. Aqui fica provado que a raiz é o segredo. E às vezes parecem mortas, contudo, sob o solo gelado, suas raízes permanecem vivas, garantindo que na próxima estação a árvore esteja viva, forte, bela e produtiva. E é assim que o cristão precisa viver, enraizados em Deus, na fé e na sua palavra. Porque quando passar essa estação, os frutos e a vitória virão. Estamos enfrentando um período desse agora. Enfrentando um inverno, uma geada, um frio, uma geleira com essa pandemia no mundo e no Brasil. E aqueles que tiverem raízes em Deus passarão essa estação vitoriosos. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jó capítulo 14, versículo de 7 a 9 diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos, ainda que envelheça sua raiz na terra,
e lançará ramos como uma planta nova. Profundo, irmãos, isso aqui. Há esperança para a árvore se for cortada, mas se ela tiver raiz, ela será renovada no seu tronco. E esse texto é tão profundo que, ainda que envelheça sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará. Nós precisamos aprofundar a nossa vida, irmãos, em Deus. Quando Jó falou sobre a árvore, ele está falando sobre a sua própria vida. Jó capítulo 29, 19, ele havia perdido quase tudo que possuía. As bênçãos materiais se foram. As bênçãos externas se foram. Ele se tornou como uma árvore devastada, destruída, porém sobrevivente por causa das suas raízes. A tribulação veio sobre Jó para testá-lo. Contudo, suas raízes estavam firmes em Deus. Por isso ele pôde brotar novamente, como você lê no capítulo 42, dever de casa para você, lê Jó 42, como ele brota em meio ao nada. Porque as suas raízes estavam em Deus. Você percebe a importância das nossas raízes em Deus, das nossas raízes na palavra. Deus pode permitir que percamos o que é aparente, ficar apenas o que é interior. É a nossa hora que conhecemos realmente, irmãos, tudo em nós. É nessa hora que nós provamos para nós mesmos se estamos firmes na fé ou se não estamos firmes na fé. A pergunta agora é a seguinte: onde estamos plantados? Já vimos que o cedro do Líbano, nos seus primeiros dias de vida, ele consegue aprofundar a sua raiz a 1 metro. E ao longo de 40 anos, fica imponente e resiste a tudo. E o salmista faz essa comparação. Onde estamos plantados? A vida, o crescimento, a utilidade de uma árvore dependerá diretamente do solo onde ela está plantada. Se estiver em local inadequado, como um pântano ou entre as pedras, poderá definhar e morrer. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Onde você está plantado? Esse é o aspecto importante. O Salmo 92 diz que o justo deve estar plantado na casa do Senhor, nos atos do nosso Deus. A natureza da árvore por si só não garante a sua sobrevivência e a produtividade. O ambiente também é importante, muito importante. O meio, o ambiente. E na medida que oferece um conjunto de fatores favoráveis ao pleno desenvolvimento, vai haver um crescimento apropriado. Da mesma forma, o cristão precisa estar plantado no lugar certo. Ele não pode pensar que irá crescer, frutificar, fundamentado
em um solo de heresia, em um terreno de areia, mas ele precisa estar plantado na rocha. Como disse Jesus naquela parábola das duas casas, uma foi edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia. E tem muitos cristãos que são verdadeiros castelos de areia. Castelos de areia. E eles lutam para construir o seu castelo, se empenham, mas quando vem o vendaval, a tempestade, o seu castelo desaba. Mas aquele que está edificado na rocha, que é Jesus, vai vir a tempestade, mas esta casa não será desfeita, não será abalada, porque foi edificada na rocha. E a casa representa a nossa vida. Meus amados irmãos, se porém sabemos que estamos plantados num bom terreno, precisamos permanecer nele. Pode ser necessário mudar uma planta de lugar, mas isso não pode se tornar uma rotina, pois impedirá o crescimento da mesma. O transplante contínuo impede o lançamento de raízes. Aqui é interessante analisar, meus amados irmãos, que pessoas que não têm raiz, não se aprofundam em Deus, não têm uma identidade com Deus, não se identificam com o Senhor, a sua palavra, não vivenciará as mudanças necessárias, importantes no seu crescimento. Onde estamos plantados? É na palavra, é na fé, é na esperança que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Demonstramos firmeza ou instabilidade. O cristão não pode ser nômade, mutante, ou uma metamorfose ambulante. Como diz a música, as árvores normalmente permanecem onde estão. Nossos deslocamentos, se necessário, devem ser feitos com cuidado e com oração. E diz o texto no Salmo 1, o ímpio pode ser como uma palha que o vento dispersa. O cristão não pode ser como uma palha. Crente palha, já viu o crente palha? O crente palha, o vento leva ele facilmente. Ele é levado pelo vento, pela onda, pela multidão. Tem aquela frase clássica: todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Todo mundo faz, só que você não é todo mundo. Você é o servo de Deus Altíssimo. Você está plantado em Deus, na sua palavra, e você não pode ser palha. Inclusive, existem muitas alusões na palavra do próprio Jesus falando sobre aquele grande dia e que ele vai juntar, e aqueles que são palhas vai ser lançado no fogo para queimar, que a palha só serve para isso, para ser queimada. Muitas pessoas apresentam uma preocupante instabilidade em suas vidas, não se firmam na igreja, não se firmam na palavra, não se firmam em Deus. Inclusive, existe um problema hoje chamado firmeza. Inclusive, nesse período de pandemia, os casamentos estão se desfazendo porque esses casamentos não estão firmados em Deus.
eu podia continuar aqui. Esse modo de vida parece favorável aos propósitos do inimigo. Imagino que ele fica muito satisfeito quando alguém chega a uma etapa avançada da vida e não tem nenhuma firmeza, não tem nenhuma definição, não tem nenhuma convicção, não tem nenhuma identidade própria. E é o caso aqui de muitos não criaram raízes. Eu quero dizer que muitas mudanças podem acontecer em nossas vidas, mas uma hora nós precisamos estar prontos para enfrentar essas mudanças. A instabilidade pode ocorrer por falta de paciência às vezes. Alguns querem que o fruto pareça instantaneamente, rapidamente, mas não é assim que funciona. Há um tempo apropriado para que os frutos comecem a brotar. É isso que o texto diz no Salmo. Será como plantar, árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Tem um tempo para o fruto brotar. Aqui entra a perseverança na fé, entra a perseverança do Senhor. Entra aqui a firmeza. Portanto, meus irmãos, terminando, sede paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecer os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos aos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que chamamos bem-aventurados que suportam as aflições. Ouviste a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago 5, 7 e 11. Quais são as nossas raízes? Assim como a árvore, o cristão precisa ter raízes fortes e profundas. Raízes são vínculos. Aqui seria uma outra mensagem. Raízes são vínculos. Qual é o seu vínculo com Deus? Qual é o seu vínculo com a palavra? Será que você tem algum vínculo com Deus? O que te vincula a Deus? E é importante responder essa pergunta. Precisamos ter vínculo com Deus. Devem existir pessoas que contam conosco e com as quais possamos também contar. Ninguém deve estar solto no ar. Muitos parecem ter aversão a vínculos, não querem desenvolver, não querem assumir compromisso com Deus, com a sua palavra, com a sua obra, com a sua causa. Alguns evitam compromissos, ter relações sérias com o Senhor, com a sua obra, porque tem medo. Meus amados irmãos, precisamos ter raízes em Deus, na igreja, na palavra, na oração. A fé e o amor são vínculos que nos unem a Deus, a Jesus. Precisamos aprofundar mediante a ação da nossa vontade, com a determinação e compromisso. Tudo, meus irmãos, precisa ter raízes em Deus e na sua palavra. Precisamos ter raízes nos compromissos e propósitos estabelecidos pelo próprio Deus. E, meus amados irmãos, como se faz que uma árvore lance raízes? Não temos como obrigá-la a fazer isso, mas ela faz por força da sua própria natureza. E aqui vem a questão
do novo nascimento. Se você nasceu de novo, a sua natureza nova vai querer se aprofundar em Deus, vai querer mergulhar e para águas profundas com o Senhor. Não queira ser uma árvore morta. A igreja primitiva teve problema com árvores mortas, sem raiz. Era falsos cristãos, ou mesmo falsos mestres, que queriam benefícios sem compromisso. Existe muita gente assim hoje. Quer benefício de Deus sem compromisso com Deus. Muito simples assim. Querem as bênçãos, mas não querem compromisso com Deus. Não existe isso. Era como estrelas errantes, sem rumo, sem referência, sem vínculos com Deus. E eu termino dizendo que, se você não estiver ligado a Deus através da igreja, do corpo de Cristo, através do batismo, se você não tiver o vínculo com a palavra, o vínculo com o Espírito Santo, torna-se-á infrutífero e inútil a sua vida cristã. Este é o desejo do inimigo, mas o propósito do Senhor é que estejamos arraigados nele, firmados, inabaláveis na sua palavra. Vamos ficar em pé, vamos dedicar nossas ofertas e nossos dízimos. Vamos cantar a música. Só quem tem raiz consegue vencer. Convido você a, nesse momento, no final, entregar a sua oferta, o seu dízimo, enquanto cantamos, onde você estiver. Eu cansei, agradecer.